Agora sim, contato com José Antônio Encinas, que já está do outro lado da linha ou do outro lado da tela para bater um papo conosco. Encinas, seja muito bem-vindo ao nosso programa, um grande abraço. Olá, Beto. Olá, os amigos que acompanham o Farol de Limeira. Um abraço também, Beto. Bacana, deixa eu regular um pouquinho seu som, que está chegando um pouquinho. Agora sim, agora está legal. Bom, Encinas, hoje não teremos a participação do César, ele vai passar por um pequeno procedimento, vai voltar ao longo da semana, então eu gostaria de começar o nosso bate-papo aí fazendo um aperitivo aí para a nossa segunda esportiva. Hoje muita coisa para a gente falar, Taça Libertadores, os grupos, a formação, essa grande final do Campeonato Paulista envolvendo Palmeiras e São Paulo. E eu começo com você com o jogo de sábado, né? Afinal de contas, o Palmeiras teve ou não dificuldade para vencer o Bragantino, Encinas? Olha, Beto, o Bragantino, Beto, realmente é hoje a quarta força do futebol paulista, né, Beto? Ali, bem parelho com o Corinthians, porque é um time já ajustado, que vem se reforçando, conseguiu vaga para a Libertadores, né, Beto? Foi vice-campeão da Sul-Americana, ou seja, é um time muito estruturado, com vários jogadores jovens aí que foram contratados, né? Ou seja, é um time muito forte e deu trabalho para o Palmeiras, Beto. Eu acho que a sorte do Palmeiras foi ter feito um gol logo de cara, né, Beto? Assim como tinha feito com o Ituano com 2 minutos de jogo, nessa partida também, logo ali no comecinho, conseguiu um gol que deu assim um pouco mais de segurança. Embora o Bragantino continuasse lutando, chegou ao empate, mas o Palmeiras eu acho que dominou a partida, Beto, né? Lógico, teve os momentos de pressão do Bragantino, mas o Palmeiras foi melhor. Eu acho que mereceu e foi um jogo muito bom, né, Beto? Um jogo assim parelho, né? Porque o Bragantino colocava dificuldades, mas o Palmeiras soube sair dessas dificuldades e criou muito mais chances de gol, né? O Palmeiras poderia ter feito um placar até maior, mas como é uma equipe muito forte também, a equipe de Bragança, eu acho que o resultado foi justo, né? O 2-1 e o Palmeiras está na final aí de forma invicta, né, Beto? Jogou 14 partidas, venceu 11 e empatou apenas 3, né, Beto? Então, realmente está numa fase muito boa. Nesses 14 jogos, Beto, tomou 4 gols. Então, realmente é merecida a melhor campanha aí do Palmeiras, né? E vai agora disputar a final contra o São Paulo. Perfeito, perfeito. Bom, no jogo de ontem, acompanhei pelo rádio também, ficou clara aí a superioridade do São Paulo, principalmente do ponto de vista físico, né? E os medalhões do Corinthians que não jogaram absolutamente nada, isso a gente fala logo mais. Bom, mas aí teremos uma reedição da final do ano passado, né? Mais uma vez, eu não me lembro se o Ceni já estava no comando de São Paulo o ano passado. Estava, Encinas? Não, era Não, né? o Hernan Crespo, Hernan Sim, Crespo, argentino, né? verdade. E acabou conquistando o título, né? Na verdade, Beto, São Paulo, como fazia muitos anos que não ganhava nenhum título, eles investiram mesmo tudo, né? Tanto é que eles chegaram a poupar jogadores na Libertadores para disputar as finais do Paulistão. Eles tinham certeza que poderiam vencer a competição, como de fato aconteceu, né, Beto? Mas, no entanto, no decorrer do ano se mostrou uma decisão talvez que não foi a mais acertada, né, Beto? Porque o São Paulo sofreu muito no Campeonato Brasileiro depois, correndo riscos aí de ser rebaixado até próximo aí da última rodada, né? Perfeito, perfeito. Lembrando, hoje também tem jogo da Internacional, 7 da noite. Isso, Beto. Exatamente, né? A Inter na semifinal, né, da Copa do Interior. Isso. Vai enfrentar o Botafogo lá em Ribeirão Preto, Beto. Botafogo que fez uma ótima campanha, né? Então ele já ficou aí aguardando um adversário. A Inter acabou superando a Ferroviária, Beto, num jogo que também foi bem fraquinho o jogo da Inter contra a Ferroviária. A Ferroviária estava muito melhor, perdeu várias oportunidades de gol, fez o seu gol. E a Inter, no final do jogo, acabou pressionando, porque estava perdendo, não tinha outro jeito. Foi para cima e ali no finalzinho conseguiu um gol de empate com o Diego Tavares, levou a decisão para os pênaltis, Beto, e marcou 5 gols nas cobranças de pênaltis, enquanto a Ferroviária desperdiçou dos chutes, né? Acabou acertando o travessão, e com isso a Inter venceu por 5-3. E hoje tem a chance aí, Beto, de se vencer o Botafogo, passar pelo Botafogo, fazer a final aí desse troféu do interior, que também é importante, porque dá uma vaga para a Copa do Brasil do ano Isso. que vem, Beto. Sem Se a dúvida, Inter sem dúvida. passar pelo Botafogo, vai aí enfrentar depois o vencedor do outro confronto, né, que vai ter aí o Santo André
aliás, o Água Santa, Beto, né, que fez aí também, que conseguiu eliminar o Mirassol contra o Ituano. Então o Ituano ou o Água Santa serão aí um dos finalistas, né? E nesse outro jogo, Botafogo e Inter também fazem essa semifinal. E bem que você falou semana passada, né, que o Mirassol já estava em declínio, né, Encinas? Quer dizer, era favorito, né? Não foi, né? Era favorito, ele vendeu vários jogadores, Beto, por ter um time de destaque, né? Os jogadores acabam sendo cobiçados e alguns deles já saíram, outros estão contundidos, ou seja, é um time que realmente entrou em declínio aí, nesse final de Campeonato Paulista. Perfeito, perfeito. Bom, tudo isso mais um pouco então na nossa segunda esportiva. Daqui a pouquinho falaremos sobre Fórmula 1 também. Tem muita coisa para a gente discutir. Final de semana foi repleto em atividades esportivas, né? Bom, Encinas, vamos lá então com a nossa pauta de hoje. Vamos lá, Beto. Ontem o governo do estado de São Paulo, né, o governador João Dória, ele anunciou, Beto, que pessoas acima de 60 anos vão poder tomar a quarta dose da vacina contra a Covid a partir da próxima semana, Beto, a partir do dia 5 de abril. Então, realmente é uma boa notícia, né, Beto? Porque a gente sabe, né, Beto, que ao longo dos meses aí, a vacina ela vai perdendo a sua validade, né? E sempre é necessário ter um reforço. Então, a gente comentou aqui já no programa que os idosos acima de 80 anos estão sendo vacinados aí no estado de São Paulo já há 7 dias. Em Limeira começou ontem, né, Beto, a vacinação para os idosos acima de 80 anos aqui em Limeira. E a partir do dia 5 de abril vai ser liberada aí essa vacinação para quem tem 60 anos ou mais. Eu acho que é uma boa medida. Somente aqui no estado de São Paulo, Beto, 4 milhões e meio de pessoas elas vão ser beneficiadas aí nessa faixa etária com essa dose, né, a quarta dose. E para isso, basta elas levarem lá um documento que comprove, né, Beto, que ela tomou a terceira dose há pelo menos aí, né, com um intervalo de 4 meses. Então, quem tiver nessa situação, já na semana que vem, vai poder receber aí a quarta dose da vacina contra a Covid. Então, é muito importante. Perfeito. Lembrando, esse final de semana, por questões de necessidade, eu tive que dar uma andada em outro município e, olha, eu vou te contar, viu? Postos de estrada, restaurantes, supermercados, realmente está tudo, absolutamente tudo liberado e cada vez menos pessoas usando máscaras. Uma ou outra acaba usando. Nas farmácias sempre é bom lembrar, o uso de máscaras continua obrigatório, mas realmente, né, Encinas, nós estamos vivendo aquela feliz coincidência, né, que a gente queria, ou seja, a liberação do uso de máscaras e os números ainda bastante baixos em relação à contaminação, né, Encinas? Sim, Beto, né? Por enquanto está tudo maravilhoso, né? Tomara que permaneça assim, né? Eu espero que nunca mais a gente precise usar, né? Assim, com aquela mesma intensidade, com aquela mesma preocupação que a gente tinha, mas os números aqui de Limeira realmente melhoraram, né, Beto? Na sexta-feira saiu aí esse último balanço, Beto, hoje vai sair um outro à tarde, mas na sexta-feira, Beto, completou uma semana que não houve óbitos aqui em Limeira. Então, durante uma semana, Limeira não registrou nenhum óbito, a cidade permanece aí com 1.271 mortes desde o início da pandemia. E foram registrados aí 76 casos no intervalo aí de quarta-feira até sexta, né? Em 48 horas, esse número aí de 76 casos. Em relação a internações, Beto, hoje são 6 pessoas internadas em UTI e 8 no total, ou seja, 2 estão aí em leitos clínicos. Então, realmente, os números estão caindo, graças a Deus, né, Beto? A gente já não aguentava mais. E vamos torcer, né? Essas pessoas que têm a oportunidade de tomar a vacina, Beto, que tomem, né? Para se garantir, para ficar mais precavido aí, mais prevenido e também despreocupado com todas essas outras opções aí que a gente tem ainda, né? E eu acho que deve ainda, né, Beto? Quem tem aí alguns problemas, como comorbidades, aquelas pessoas mais idosas, que tem alguma doença pré-existente aí, eu acho que elas devem seguir aí usando máscaras em alguns ambientes, né, Beto? Lógico, na rua eu acho que está mais tranquilo mesmo, mas é bom ainda se precaver um pouco, não é verdade?
Perfeito. Não, claro, claro. Principalmente em algumas circunstâncias. O Cláudio lembrou, né, semana passada, questões de elevador, né, lugares em que você fica muito próximo de uma outra pessoa, é bom, é bom. Banheiros públicos, né? Banheiros públicos, de Sim, repente, também os não custa nada ônibus. você entrar. Sim, ônibus também. Não custa nada, né? O Encinas, antes da gente ir para a próxima pauta, para a gente fechar, queria te fazer uma perguntinha, senão daqui a pouco eu esqueço. A gente vai chegando numa idade, se você não fala logo, você esquece e perde, né? Encinas, o assunto comentado hoje é o tapa lá do Will Smith, que você deve ter visto também, porque não tem como não ver Vi. essa situação. Que coisa constrangedora, não, Encinas? Foi mesmo, Beto. Nossa, o ator que estava apresentando, Beto, a cara de espanto dele após o tapa do Will Smith foi assim incrível, né? E todo mundo ficou estarrecido, né, Beto? Realmente, eu acho que não havia necessidade disso, né? Eu acho que não havia realmente, ainda mais que depois o Will Smith fez todo aquele discurso de amor, de paz, né, Beto? E depois terminar com aquele tapa, eu acho que não caiu bem, não. Não, eu acho. Não, inclusive uma coisa que me chamou a atenção, eu estava acompanhando ontem, né? Logo no começo, né? E desde assim a abertura do Oscar, fazia tempo que eu não pegava o Oscar bem no comecinho, assim como ontem, né? Desde a abertura. E você sabe que os americanos eles têm um estilo diferente do nosso de fazer piada, né? Eles gostam de fazer piada, mas algumas são até meio Sem graça. desproporcionais. E uma coisa que me chamou a atenção, eu não vi essa cena ao vivo, né? Porque chegou uma hora eu fui dormir, óbvio. Mas o que me chamou a atenção também é que tinham alguns apresentadores que eu achei que estavam abusando um pouco em algumas piadas, em algumas gracinhas que estavam fazendo. E esse aí parece que é um humorista, né? Ele foi fazer justamente uma piada envolvendo a mulher do Will Smith, que ela teve queda de cabelos em função de uma doença até que relativamente rara que ela possui. E aí o Will Smith, sei lá o que deu nele lá, é o primeiro Oscar da carreira dele, mas um Oscar, na minha opinião, absolutamente manchado em relação a isso, né, Encinas? Verdade, Beto, verdade. Foi constrangedor realmente, né? Eu acho que poucas pessoas imaginavam que poderia acontecer isso, né? É, E ele que fez o papel, né, Beto? O papel que lhe deu o Oscar foi de o pai das irmãs Williams, né? Da Serena Williams e da Venus Williams, King James, né? Que é o pai delas e transformou as duas garotas nas maiores tenistas aí, né, Beto? De uma geração, né? Então é. realmente o papel dele foi muito bom no filme. Há quem discuta o merecimento dele ganhar o Oscar. Muitos especialistas disseram que talvez outros atores mereciam mais do que ele ganhar esse Oscar especificamente. No entanto, eu acho que acabou ficando muito chato, né? Essa atitude que ele tomou aí ao dar um tapa aí no apresentador, lá no comediante. Verdade, muita gente queria, inclusive o Denzel Washington, né, que fez o papel em Macbeth também. Mas esse assunto para o Farid, tenho certeza na próxima Isso. sexta. Aliás, Farid que errou um só, Farid, das 23. Farid é especialista, Não, ele não. é craque, craque, craque. Não é de hoje, né, Beto? O Farid ele Verdade. sempre gostou muito e sempre foi muito bom em acertar os vencedores, né? Se você quiser fazer uma aposta por aí, pega as dicas com o Farid, que daí você tem quase Meu certeza que tu vai Deus. sair, vai ganhar, né, essa aposta, porque realmente ele é Impressionante. muito bom. Né? Impressionante. Não, porque se acertar né, melhor ator, melhor atriz, melhor filme, vamos lá, né? Tem uma certa. Para quem entende, tem uma certa lógica, mas tem algumas. Tem algumas categorias que realmente é difícil, né? Animação, É. Mas isso se figurino. deve, Beto, ao fato do empenho do Farid. Ele se empenha em assistir, e se não todos, porque às vezes você não consegue ver todos, né? Não tem alguns disponíveis por aqui, mas hoje em dia, com os streamings, né, Beto, com essa facilidade maior de você conseguir aí assistir um filme pelo YouTube ou pela internet, aí, então o Farid eu tenho certeza que ele deve ter assistido quase todos realmente. E com isso ele tem um embasamento melhor para poder definir ali quem vai ganhar, quem não vai ganhar. Por isso ele realmente acerta a grande maioria aí dos filmes vencedores. Sem dúvida. Bom, ensinas para a gente fechar. O que você tem aí? Olha, Beto, é uma notícia assim que é importante porque a UBS do Jardim Vista Alegre, Beto, ela foi demolida em dezembro de 2020. Estava lá com problemas estruturais, é um prédio já da década de 70, muito antigo, então ela foi demolido. E daí a prefeitura fez uma licitação, uma empresa ganhou e começou a construir. Só que a obra foi paralisada algumas vezes, Beto, então demorou aí mais de um ano, né, para ficar pronta.
E no último sábado, essa unidade aí foi entregue à população. Realmente é uma unidade importante, Beto, atende ali uma grande quantidade de bairros, né, além do Jardim Vista Alegre, toda aquela região. Então agora vai ser beneficiada aí com a construção desse posto de saúde de 363 metros, muito maior do que aquele que havia antes, e foi um investimento, Beto, de R$ 860 mil em verbas aí arrecadadas pelo deputado Miguel Lombardi. Então, uma boa notícia para toda aquela região da cidade, Beto, Jardim Vista Alegre, Barão de Limeira, Olga Verone, toda aquela região agora tem aí à disposição essa nova unidade de saúde lá do Jardim Vista Alegre, Beto. Bacana, né, Encinas? Bacana, e é uma região densamente povoada ali também, quer dizer, vai facilitar a vida para todo mundo, né? Isso é bom, isso é bom. É bom sim. E só lembrando, Beto, o Jardim Vista Alegre foi, junto com o Morro Azul, né, os dois primeiros bairros populares de Limeira, né? Limeira tinha, assim, lógico, muitos bairros, aqui, principalmente na região central, né, Beto? Mas os dois primeiros bairros, assim, com casas populares, né, feitas pela Coab na época, foram o Jardim Vista Alegre, né? Isso no início da década de 70 e também o Jardim Morro Azul. Então, eu me lembro, Beto, minha família, inclusive, meu pai adquiriu uma casa lá no Vista Alegre e na década de 70 eu me mudei para lá quando eu era bem garotinho ainda. E você deve se lembrar, ela teve que superar, inclusive, questões nessa época, questões de violência também, viu, Encinas? Tinham algumas regiões, Vila Cavinato, algumas coisas ali daquelas imediações, tiveram aí picos de violência também, foram superados e hoje é uma região, quer dizer, hoje, já faz tempo, né, que é uma região sensacional, inclusive do ponto de vista comercial, né? Aquela rua Pedro Elias ali virou um shopping center a céu aberto, né, Encinas? É isso, Beto. E eu lembro da Pedro Elias, Beto, quando ela, lógico, quando o bairro foi construído, né, não havia asfalto. Então, em dias de chuva, Beto, os ônibus, né, da aviação limeirense não conseguiam subir a rua Pedro Elias, porque por ela ser íngreme, quando eles começavam a tentar subir, o ônibus deslizava de um lado do outro e tombava, geralmente em algum barranco, né, batia em algum barranco e não havia meio de subir. Ou seja, quem pegava um ônibus naquela época, Beto, você tinha que descer na lama ali e caminhar até chegar no bairro, alguns quarteirões para cima. Então, realmente, foi uma situação muito difícil naquela época, né? E que agora, hoje, né, a Rua Pedro Elias é um dos corredores comerciais mais importantes de Limeira, né, Beto? Perfeito, perfeito. Valeu. Sinas, logo mais nos reencontraremos então, se possível, venha conhecer nossos novos estúdios também, depois eu vou te fazer o convite formal. Hoje o César está meio baleado para a gente tocar aí essa segunda esportiva nessa segundona, concomitantemente com o jogo da Inter. A gente vai informando o resultado e vai falando também de muita coisa no esporte nesse final de semana. Muito obrigado por enquanto, ótima semana, amigo. Até lá. Até lá, Beto. Um grande abraço. Tchau, tchau. Muito bem, tchau, tchau.